Show de bola. Então vamos lá, vamos começar, galera. Tenho 30 minutos aí para falar sobre SEO com vocês. Então, bom dia, super animado para todo mundo aí que está me assistindo. Obrigado pela oportunidade aí, Murilo, toda a equipe da Entre 21. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é SEO, para mostrar para vocês que estão entrando aí no mundo da tecnologia também, já estão fazendo curso e tal, quanto é legal e quanto a gente pode trabalhar nessa área, como tem oportunidade para isso, tá? Então vamos lá. Falar um pouquinho de mim bem rapidinho. Eu tenho 22 anos, meu nome é José Felipe da Silva, eu sou analista de marketing lá na Guia Fácil Comunicação, é uma empresa de marketing digital. Eu tenho 8 anos de casa e 5 anos que eu trabalho com marketing digital. Eu participo do time que gerencia a tomada de decisões de produto, análise de dados, trabalhamos lá também com inbound marketing, performance, nos produtos da Guia Fácil Comunicação. Então a gente faz um pouquinho de tudo lá, tá? Então esse é meu dia a dia. Eu sou certificado pela SEMrush, Rock Content e Google, são plataformas gigantescas no mundo da tecnologia e produção de conteúdo, e sou formado em publicidade e propaganda, beleza? Eu só queria falar bem rapidinho sobre mim mesmo, porque eu quero dar ênfase no conteúdo que eu trouxe para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Se vocês gostarem dessa palestra, vocês podem marcar no @Felipe_JFS, que é meu Instagram. A gente pode trocar uma ideia depois também. Eu vou compartilhar lá, se alguém curtir. Então, bora lá. Vou falar para vocês. Vocês já se perguntaram por que alguns dos sites aparecem na frente dos outros no Google e como isso pode influenciar nas vendas de uma empresa? Vocês já se fizeram essa pergunta, talvez, pessoal? Ouve alguma vez, poxa, mas por que esse cara aqui aparece na frente desse e aquele outro site não? Então, é isso que acontece quando a gente trabalha com SEO. Mas, peraí, o que é SEO, né? Então, tá, SEO é Search Engine Optimization. Mas, what the fuck? O que é isso ainda, né? Não tá muito claro para nós, beleza? Então, eu vou deixar bem simples isso. Search Engine Optimization é otimização para mecanismos de busca. Nada demais, tudo super tranquilo. Ou seja, o que são mecanismos de busca? Google é um mecanismo de busca, YouTube é um mecanismo de busca, Facebook também pode ser, o Pinterest é um mecanismo de busca. Tudo que tem busca, existe regras, algoritmos, né, que estão por trás desse produto, né? Então, se alguém já ouviu falar sobre algoritmo, obviamente, vai entender do que eu estou falando. Mas se não, não tem problema. Vamos colocar SEO na prática. Perfeito? Olha só, eu digitei ali no Google, por exemplo, comprar tênis. Vocês estão vendo que existem vários links ali que estão escritos anúncio. Isso ali, gente, é Google Ads. Isso ali você paga para estar no Google. SEO é quando tu tá ali naquela flechinha vermelha e não está escrito anúncio e o Google te coloca para cima, porque entende que a tua página é boa. Então, assim, é o melhor dos mundos. Eu não preciso pagar para ninguém para estar bem posicionado. Bacana. Mas o que isso significa na prática? Na prática, pessoal, é o seguinte: imaginem que vocês estão visitando uma loja na rua 15 de novembro aqui em Blumenau, ou em Indaiá, onde vocês morarem. E aquela loja, ela não tem pessoas dentro, não tem ninguém lá dentro. O que isso vai acarretar? Em nada, as pessoas não vão acabar comprando de você. Então, sem tráfego, seu site não é nada. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês rapidamente como é que a gente pode trazer tráfego para um site, né? E depois mais algumas coisinhas. Beleza? Então, assim, sem tráfego, seu site não é nada. Você precisa de pessoas dentro da sua loja, do seu site, para que as pessoas comprem de você, para as pessoas fazerem alguma ação dentro da sua loja. Porque um site, na verdade, representa uma empresa, né? Essa é a analogia que eu utilizo para explicar. Uma loja na Rua 15, sem pessoas, não vai vender. É a mesma coisa na internet. Tranquilo? Show! Então, quem está no topo das buscas has the power e ganha mais dinheiro com isso. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como esses sites fazem e por que eles querem estar na primeira posição do Google? Por que eles querem estar lá bem ranqueados? O que isso significa? Significa, na prática, mais dinheiro para eles, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo, e-commerce. Todo mundo já comprou aqui um e-commerce, possivelmente, ou conhece alguém que comprou, certo? Legal. Tem uma ferramenta chamada Uber Suggest, que é uma ferramenta aí que o Ney Patel, que é um cara, um guru do marketing digital, ele disponibiliza para as pessoas. É totalmente gratuito, tá, gente? Se vocês quiserem botar lá alguma pessoa, algum tipo de termo para pesquisar, por exemplo, aqui eu joguei comprar tênis, né? Comprar tênis tem um volume ali do ladinho, ó, de 6.600 pessoas que buscam todos os meses por isso. Ou seja, eu tenho 6.600 pessoas interessadas em comprar um tênis. O que acontece quando eu jogo isso no Google? O primeiro resultado de pesquisa que me aparece é quem? Netshoes. A Netshoes vende tênis. E para eles é muito importante ter esse termo
bem ranqueado, né? As pessoas, quando buscarem por comprar um tênis, localizarem a Netshoes. Então, isso é muito importante para essa empresa, porque eles não estão pagando por esse tráfego e eles estão na primeira posição orgânica do Google. E com isso, eles acabam vendendo sem investir em anúncios, sem investir em publicidade, né? Então, assim, o que eles investem? Eles investem em pessoas lá dentro para fazer isso, né? Ou seja, tu precisa de desenvolvedor, tu precisa de um analista de SEO, tu vai precisar talvez de um arquiteto de dados, enfim, várias coisas nesse sentido. Eles acabam investindo em pessoas e não em publicidade. Mas a publicidade, às vezes, ela é meio cara. Vamos voltar aqui. CPC é o custo por clique, ou seja, se eu investir lá em Google Ads, que eu falei para vocês, onde que aparece aqueles anúncios, eu teria que pagar a cada clique R$1,52. Isso, se a gente fizer a conta, 6,6 mil pessoas que buscaram por mês, vezes 1,52, isso vai dar um valor bem grande. Então, por isso que é tão importante as estratégias de SEO dentro das empresas, de colocar o meu site no Google para aparecer organicamente, porque eu estou evitando esses custos. É uma estratégia muito boa, tá? Beleza. Agora eu vou passar para um segundo exemplo que as empresas gostam muito de fazer, tá? Que é a monetização através de anúncios, tá? Ou seja, vamos lá. Tá em alta isso aqui, né? Até semana passada, retrasada. As pessoas estavam pesquisando muito sobre isso. Novo presidente dos Estados Unidos. O que isso significa na prática? Que muita gente tá pesquisando sobre isso, estava pesquisando sobre isso, né? E ali tem a BBC, tem o G1, que aparecem nas primeiras posições. Poxa, por que esses caras produzem conteúdo para a internet? Eles produzem realmente para ter uma audiência, né? Mas vamos olhar um pouquinho mais a fundo o que eles estão fazendo. Eles direcionam tráfego, escrevem matérias para esses portais e olha só, dentro dessas flechinhas aqui que eu apontei nesse slide, tem anúncios. Ou seja, essa galera está monetizando o site deles através daqueles anúncios. Então, ou seja, eu levo pessoas para aquela página, as pessoas acabam vendo publicidade, e aquela publicidade retorna para aquela empresa que escreveu. Não é o melhor dos mundos, tu não paga e daí tu ganha dinheiro. Então existe como fazer isso na internet, tá, gente? É uma forma que as empresas fazem também de gerar dinheiro, né? E é super interessante, porque aqui a escrita de produção de conteúdo tá voltando em forma de dinheiro para essas empresas através de anúncios, tá? Então existem várias plataformas aí que tu consegue monetizar o teu site, tem o Google AdSense, tem, enfim, tem várias outras. O Google AdSense é a mais famosa do mundo, tá? E ela paga como? Em dólar. Ela paga em dólar para as pessoas. Ou seja, nesse momento agora que o dólar está alto, para quem está fazendo muito conteúdo e ganhando através disso, está sendo uma ótima fonte de geração de renda, tá? Então, assim, o trabalho de SEO, que é de posicionar sites e palavras-chave no Google, consegue te dar retorno financeiro. Essa é uma dica bem legal, gente, para quem está começando aí, quem quer empreender, é possível fazer isso. Eu conheço várias pessoas, empresas que fazem isso e conseguem faturar na internet, tá? Não é uma dica milagrosa, não, é uma coisa bem comum que as pessoas fazem, tá, gente? Bom, e também tem um outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é atrair potenciais consumidores para uma empresa. Por exemplo, agora eu vou vender meu peixe, galera. Eu trabalho lá na Guia Fácil Comunicação e lá a gente tem o guiafácil.com, que é uma plataforma de buscas por profissionais e autônomos de todo o Brasil, tá? E quando alguém digita, por exemplo, pedreiros em Blumenau, a gente está na primeira posição do orgânico. A gente fez isso com muito trabalho e com muito esforço ao longo de vários anos, né? Então a gente está 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos fazendo esse trabalho para que a gente não precise pagar necessariamente por esse termo. Então a gente faz isso para quê? Para direcionar tráfego para os nossos anunciantes, ou seja, pessoas anunciam conosco essa publicidade e a gente aplica estratégias de SEO para justamente direcionar essas pessoas para todos aqueles dos nossos anunciantes. Então isso aqui é uma ideia bem legal também, é uma forma de monetização para essas empresas, tá? Então, da Guia Fácil Comunicação, no caso, o guiafácil.com, é assim que a gente faz. A gente pega vários segmentos do mercado, várias pessoas que estão buscando sobre coisas que tem busca, no caso, e a gente direciona para páginas do Guia Fácil naquela cidade. Ou seja, os nossos anunciantes vão ter retorno com isso, tá? Então, assim, é uma outra ideia também que a gente pode fazer com SEO, tá? Esse é o poder do tráfego. A gente consegue levar pessoas interessadas para lojas, para sites, para aplicativos e fazer que elas comprem ou conheçam sua marca, enfim, tá, pessoal? Beleza.
Tá, mas como é que eu faço, né? Vocês podem estar se perguntando, como é que dá para fazer isso? É mágica? É rápido? Bem sincero com vocês, gente, não é rápido, tá? Demora bastante. Pelo menos de 6 meses a um ano, tá? Ou seja, tudo que eu tô fazendo agora em novembro, lá no Guia Fácil, por exemplo, vai dar resultado só lá em maio, no mínimo, tá? Por isso que o Google tem formas de monetização também. Ele te dá o orgânico, que tu não precisa pagar, que é isso tudo que eu acabei de falar, mas ele te dá o Google Ads, que tu consegue comprar termos e aparecer no mesmo momento. E olha só como eles são. Tu compra esse termo e tu aparece acima do orgânico. Por quê? Porque é a forma que o Google encontrou de ganhar dinheiro, tá? E isso não há problema nenhum, é a forma que as empresas trabalham. E agora eu vou mostrar para vocês duas ações super fundamentais. Se vocês conhecem alguém que tem um site, ou se vocês querem construir um site, por exemplo, né, ou querem trabalhar com isso somente, vou mostrar duas ações que vocês podem aplicar agora mesmo para vocês entenderem na prática como fazer isso para que vocês possam repassar esse conhecimento para frente. Tranquilo? Vamos lá. A primeira coisa é conteúdo, galera. Não dá para aparecer no Google se tu não tiver conteúdo. Imagine o seguinte, né? Vocês estão aí com 17, 16, 18 anos, possivelmente. Então, imagine o seguinte: o professor pede uma redação para vocês. Me falem sobre marketing digital. Eu estou escrevendo minha redação, mas eu não incluí a palavra, por exemplo, digital. Mas o professor, no caso, ele pediu para vocês falarem sobre marketing digital. E tu só falou sobre marketing. Então, o Google é basicamente a mesma lógica. Para tu aparecer para buscas, tu precisa ter exatamente aquelas pesquisas, aquelas palavras que o usuário, no caso eu ou você, pesquisou. Então, o que é marketing digital? O primeiro resultado fala assim para nós: marketing digital, o que é? Tá vendo que aqui ele já pegou o termo exato que o usuário buscou, no caso eu, como fazer, estratégias e tudo que você precisa saber. Beleza, a gente clica nisso aqui e aparece o blog da Rock Content, que é um super blog de super materiais educativos, de marketing digital. Gente, aqui dentro desse blog, desse post, desse blog, tem cerca de 10 mil palavras nesse conteúdo. 10 mil palavras. Ou seja, o que, que eles estão fazendo? Eles criaram um post cheio de palavras, com conteúdo, com informações, de tudo que é mais atualizado na internet, para que eles pudessem o quê? Pegar a primeira posição. Tá certo? Então, assim, é uma super estratégia que qualquer um pode fazer. Por exemplo, eu vou falar sobre SEO. Ou seja, dentro do meu conteúdo, eu preciso falar o que é SEO, como fazer SEO, quem pode fazer SEO, né? SEO na prática, basicamente tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Então, assim, se tu quer aparecer no Google para uma busca, o primeiro passo é você ter aquela palavra-chave inserida dentro do seu conteúdo, dentro do seu site e afins, tá? E quando eu falo de conteúdo, gente, não é só texto. É texto, é imagem, é vídeo, é infográfico. Existe uma série de coisas que os usuários gostam de consumir. Por exemplo, eu não gosto de ler só texto, texto e texto, né? Fica uma coisa um pouco maçante para o usuário. Então, aqui nesse post, por exemplo, eles colocaram o quê? Eles colocaram infográficos, eles colocaram vídeos, eles colocaram ferramentas, eles colocaram várias coisas. E tudo isso fez com que ficasse na primeira posição do Google. Ou seja, quando alguém pesquisar porque o que é marketing digital, então, vocês têm, agora já sabem, temos que inserir esse termo e tantos outros dentro do meu conteúdo que eu estou querendo escrever, tá? Essa é a primeira dica. Super fácil, super simples, tá, pessoal? Então, assim, se tu vê, poxa, meu pai tem uma gráfica, por exemplo, mas por que ele não aparece quando eu pesquiso por gráfica na cidade dele? Talvez porque ele não inseriu a palavra gráfica dentro da página dele. Isso é só um fator de 3 mil, mais ou menos, que o Google tem, tá? Eles revelam um algoritmo para nós, tá, gente? Porque esse é a receita do bolo deles. Eles construíram isso e eles não vão liberar isso para todos também, porque isso pode acabar prejudicando eles, porque o Google também tem concorrentes, como por exemplo o Bing, que é um super concorrente também. Aqui no Brasil a gente não utiliza tanto, né? Mas também tem o Yahoo, que também não é só de respostas, né? Todo mundo acha que o Yahoo é só de respostas, mas não, ele também é um buscador, tá? Então essa é a primeira dica para vocês, se quiserem aplicar, tá? A segunda dica, gente, experiência do usuário. Vamos tomar muito cuidado com isso aqui, porque a experiência do usuário importa muito hoje. Isso é um super fator de classificação para sites posicionarem no Google. Quando a gente olha isso aqui para mim é super horrível, tá? Isso aqui não é nada legal, tá totalmente desorganizado e imagino que vocês estão vendo com a mesma visão que eu.
Isso aqui, então, não é uma experiência boa. Mas o que é uma experiência boa, então? Isso aqui. Olha só que legal. Olha a diferença. O Airbnb é um clássico da experiência do usuário. O mundo perto de você. Campo de busca, uma imagem atrás. Pronto, é isso que importa. As pessoas querem o que importa. Elas precisam ser direcionadas para algo. Tá vendo que o Airbnb é o quê? Ele é meio que um buscador de apartamentos e casas e tal. Ou seja, a busca é o que mais se destaca. Por quê? Porque eles entenderam a experiência do usuário. Por exemplo, se eu estou na rodovia com meu carro e esse carro quebrou, eu preciso de um quê? De um guincho, né? Eu preciso de um mecânico, alguma coisa nesse sentido. Vocês acham que eu vou começar a entrar num site que eu pesquisei lá no Google e ver sobre a história do mecânico? Ou se eu vou ler, por exemplo, que aquele guincho ele foi fundado em 1980, isso para mim não me importa. A experiência do usuário pede o que nesse caso? Que a gente dê um telefone para o usuário, porque é isso que ele precisa e naquele momento. Então é isso que a gente tem que tomar como consciência. A experiência do usuário importa muito mesmo na hora da gente criar plataformas, criar interfaces, criar aplicativos. Tranquilo? Então esse é um segundo ponto. Gente, fazendo essas duas coisas, podem ter certeza que qualquer projeto que vocês tocarem, fizerem, trabalharem, vai ter muito mais resultado, tá certo? Existem várias e várias regras do Google, tá? Assim, que são divulgadas, a gente tem mais ou menos umas 200, mas com certeza existem mais de 3.000. Isso eu já vi em palestra de pessoal do Google mesmo falando sobre isso. Tranquilo? Beleza. Vou dar algumas dicas também de ferramentas aí para vocês, que se vocês quiserem aplicar também, já podem sair brincando aí, porque eu acho que é legal a gente sair daqui já com algumas dicas e aplicações práticas, tá? Primeiro, como é que eu vou conseguir mensurar todas aquelas pessoas que acessaram a minha loja, né, meu site, meu e-commerce, sem alguma ferramenta? Dá para fazer? Dá. Mas existem ferramentas prontas. Então, o Google oferece o Google Analytics, ou seja, tu consegue monitorar todos os teus usuários. Qualquer usuário que acessar a tua página, tu consegue saber quanto tempo ele ficou, quantas vezes ele acessou, o que ele viu, o que ele não viu, né? Em qual página ele foi embora, como que tá a tua taxa de rejeição, se as pessoas gostam do teu site, quantos anos a pessoa tem, da onde que ela é, que idioma que ela fala, que dispositivo, tudo isso o Analytics faz para nós. Uma simples implementação de um código dentro das nossas páginas e resolve tudo, tá certo? Outra delas, que eu gosto muito, Google Tag Manager. O Google Tag Manager, pessoal, é uma ferramenta que tu consegue, por exemplo, assim, eu entrei no e-commerce, não comprei, eu cliquei em comprar, mas saí da loja. O Google Tag Manager te ajuda a mensurar botões e cliques que as pessoas dão, tá? Enquanto o Analytics ele pega essas informações mais que eu comentei de visitas e tudo mais. Então o Tag Manager consegue te dar quantas pessoas clicaram em tal botão, quantas pessoas clicaram, por exemplo, em comprar, clicaram para falar no WhatsApp, né? Ele te dá todas essas interações dentro desse dashboard, tá? Então existe essa ferramenta também, todas são gratuitas, tá, gente? Não precisa pagar nada por isso, o que é melhor ainda. Google Trends. Não sei se alguém se amarra em PS5, mas ontem saiu o PS5 aqui no Brasil, né? Mas, poxa, vamos ver como é que foi esse pico das buscas, né? Então, assim, o Google Trends, ele faz o quê? Ele te dá a possibilidade de tu colocar termos ali dentro e ver em que momento há um pico de buscas, né? E tu consegue comparar, por exemplo. Então, olha só, tá vendo que tem dois picos ali? Essa linha azul é o PS5, no caso, né? Esse pico ali às 10 horas. Sabe por que às 10? Porque foi a estreia de lançamento do PlayStation 5. Então ali dentro houve pessoas que começaram a buscar muito, né, o PS5 para justamente ver a live deles, tá? E ali no final é onde a PlayStation anunciou, eles estavam fazendo vários sorteios de PlayStation e tal, e ali eles fizeram um sorteio de mais 4 adicionais, ou seja, eles deram quase 10 PlayStations pra galera. Então todo mundo começou a buscar que nem doidado porque queria PlayStation de graça, tá? Então, assim, há um pico de buscas nisso e durante a madrugada o volume vai diminuindo, né? E ali eu botei o PlayStation 4 também, que ele não tá morto ainda, né, gente? Até porque lançou ontem o PS5, mas vocês percebem que ele tem um aumento de busca junto com o PS4, mas depois ele cai também, né? Então a tendência agora o PS5 é começar a ter muitas buscas. E como é que vocês podem aplicar isso no nosso dia a dia? Por exemplo, eu quero escrever, quero fazer um site, quero fazer alguma coisa sobre marketing digital, por exemplo. Vou trazer o termo marketing digital de novo. Será que as pessoas só buscam por marketing digital? Eu imagino que não. As pessoas vão buscar, por exemplo, por publicidade online, publicidade digital,
publicidade offline, enfim, existem várias coisas que pessoas podem pesquisar. E com isso, se tu consegue incorporar todos esses termos dentro do teu conteúdo, dentro da tua página, tu vai ter muito mais chances de receber mais acessos e também ficar nas melhores posições para esses termos. Então vale a pena utilizar o Google Trends. É muito legal, tá, gente? Vocês podem ver, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está em trending lá nos Estados Unidos, da Ásia, do Brasil, de qualquer lugar, de Santa Catarina, vocês conseguem especificar por regiões também, o que é muito bacana, tá? E o Google Search Console, ou seja, quando tu tem um site, tu meio que precisa saber como é que tá a saúde dele, tá? Então, por exemplo, o meu site, lá no guiafaz.com, que eu trabalho, ele tem cerca de 3 bilhões de páginas, pessoal. É muita página, não dá para monitorar isso manualmente. A gente precisa de automação para fazer isso, tá? Então, assim, essa ferramenta, ela cuida basicamente da saúde do nosso site. Então, toda página que der um erro, ou toda página que os usuários não conseguirem abrir, enfim, coisas nesse sentido, a gente consegue ser avisado em tempo hábil e fazer ações para isso, tá? Então não importa o projeto, se o teu site tem 5, 10, 15, 20 páginas, 1 milhão, 2 milhões, utilizem. Ela é gratuita também, tá? Então é super simples também de utilizar e ajuda muito, tá bom? Teste My Site é uma última ferramenta que eu tenho para trazer para vocês. Ela te dá a velocidade do teu site. Então, por exemplo, meu amigo aqui acabou de construir um site, meu familiar acabou de fazer um site. Vamos testar esse site se está rápido? Por quê? Porque isso impacta em número de conversão. As pessoas não querem ficar 3, 4, 5, 6, 7 segundos esperando um site carregar. Simplesmente elas saem da página e vão para outro resultado. Simplesmente isso. Isso acontece a todo momento conosco. E essa ferramenta é só tu colar a tua URL, no caso, e que ele vai te dar um tempo de carregamento, né? Nesse caso desse site aqui, é um site em inglês. O tempo de carregamento em 3G, por exemplo, ficou em 4 segundos. Ou seja, se tu diminuir pelo menos 1 segundo, tu vai ganhar mais 10% de acessos. Então é isso que ele vai te dando essas métricas, né? Pra gente não ficar no escuro, né? Porque a gente é apaixonado pelas nossas próprias ideias, né? Nossa, meu projeto tá super legal, tá super rodando bem. Vamos testar a performance dele. E quando a gente acabar testando a performance, pode ser que a gente encontre alguns bugs, tá? Alguns bugs, algumas lentidões ali e tal. Isso tudo ele dá em forma de diagnóstico para nós, para que a gente consiga resolver esses problemas, né, na programação, no desenvolvimento. Fechou? Gente, continue aprendendo. Eu publico alguns textos no LinkedIn, se vocês quiserem saber também. Então, eu publiquei lá no LinkedIn, tá? 5 erros que eu cometi a iniciar em SEO, beleza? É um texto aí que eu falo sobre meus erros e aprendizados durante 5 anos que eu estou trabalhando com isso. Super humilde mesmo, coloquei a cara a tapa lá, né? Todo mundo está aprendendo nessa jornada, inclusive vocês, inclusive eu também. Então, se vocês quiserem ler, só acessar meu LinkedIn, José Felipe da Silva, que vai estar lá, beleza? E mais uma dica final para vocês que vão entrar no mercado de trabalho ou já estão trabalhando. Se perguntem, pessoal, o que você encontra no trabalho além do trabalho? O trabalho hoje ele não pode servir somente para trabalhar. Tem que ser alguma coisa a mais, tem que ter um propósito, tem que ser alguma coisa divertida, tá bom? Se vocês quiserem conferir, também está disponível lá no meu LinkedIn. Obrigado, pessoal. Acho que era isso de momento. Se tiverem perguntas, estou aqui à disposição. Murilo, contigo. Não, da minha parte também é isso. Só esperar para ver se alguém vai ter alguma dúvida. Mas se não, se ninguém tiver nenhuma dúvida ou alguma coisa nesse sentido, Pode já mandar aí, galera. podemos encerrar. É mesmo? Ninguém, então? Se tiver alguma dúvida, gente, tem o WhatsApp também. Eu não coloquei aqui, mas se alguém quiser falar comigo, Felipe, underline JFS no Instagram. Tem o meu WhatsApp também, depois eu posso passar aí. Vou até colocar no chat se alguém quiser me chamar, tiver alguma dúvida de ferramenta, ou se quiser receber essa palestra também, eu mando sem problema nenhum, tá? Fico bem à vontade para receber os comentários. E é isso aí, galera. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenham curtido e que possam aproveitar essas ferramentas, essas dicas e tudo mais que eu trouxe aqui para vocês.